Bom dia a todos, Shalom, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida em mais este dia também. Como foi sua semana até aqui? Como você está lidando aí com as novidades de cada dia? Como você está lidando com as tristezas, com as alegrias, com os relacionamentos? Lembre-se que o nosso Deus, ele não é estático, ele está sempre em movimento e está sempre trabalhando para que eu e você sejamos transformados dia após dia pela luz da sua palavra, pela consolação e instrução do seu amado Espírito Santo. Por isso, todo aquele que ama a Deus deve buscá-lo continuamente, todos os dias. Aliás, como falamos semana passada, tem este bom hábito de andar na presença de Deus, de estar refletindo na palavra dele e em oração. Todos os dias, separe esse tempo, porque ele mesmo nos disse: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje eu quero falar para você sobre desafios. Qual que é o nosso comportamento diante de desafios? O que Deus tem aí para nós, aí para frente? O que Ele tem preparado para nós? Muitos nesses dias devem estar pensando: puxa, mas até quando vai durar essa pandemia? Quando que todo mundo vai ser vacinado? Quando que a gente vai voltar a uma certa normalidade? As pessoas ficam sobressaltadas e muitos com medo real, de morrer, de partir. Mas eu quero dizer para você: confie em Deus e espere nele, porque as pessoas que esperam nele jamais ficarão frustradas nem confundidas. Faça a sua parte, faça o seu melhor e esteja ativo, sendo útil ao reino de Deus, servindo a Deus e servindo ao próximo. Porque é importante que a cada momento que ele venha nos ver, nos visitar, ele nos encontre trabalhando, crescendo, fazendo aquilo que ele nos ordenou fazer. E falando sobre desafios, eu quero refletir com você sobre esse texto de 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6, eu quero ler para você. Então, me acompanha aí, 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6, diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Pois bem, essa palavra do apóstolo Paulo, além de ser uma palavra de orientação, nesse texto aqui ele estava falando aos presbíteros e aos jovens. Então, além de dar uma instrução, ele estava dando algumas orientações de como lidar com esses desafios da vida. Como lidar com os efeitos dos desafios sobre a nossa vida, porque muitas vezes os desafios nos deixam sobressaltados, nervosos, ansiosos, e ele começa a falar aqui, humilhe-se perante a mão de Deus. É importante você reconhecer que Deus é tudo para você, e você falar isso para ele, você crer de fato. Porque ele é o nosso provedor, ele é o nosso sustentador, ele é o nosso conselheiro, ele é a nossa paz, ele é a nossa salvação. Entenda e reconheça isso. Neste momento mesmo, ele está agindo em teu favor. Por isso, ande humildemente na presença do Senhor. É a primeira dica que o apóstolo Pedro nos dá nesse texto. E depois, lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Você está preocupado, ansioso com esses dias? Vai diante do Senhor e fala para ele: pai, eu estou assim, eu estou em dificuldade, eu não estou conseguindo dormir, eu não estou... Abra o teu coração, rasga o teu coração diante dele e lance sobre ele a sua ansiedade. Sabe, a oração já é um ato de humilhação, onde o homem reconhece que precisa de Deus e vai em busca dele. Por isso,
É uma ferramenta extraordinária, poderosa, orar. E ali você está se humilhando, e ali você está lançando sobre ele as suas petições, as suas preocupações. Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 10 e 11, ele fala isso: não estejam ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus através de orações e súplicas. Então, humilhe-se diante do Senhor e entregue a Ele as suas preocupações, converse com Ele, deixe Ele agir na sua vida. E aí ele fala sobre a nossa luta, que não é contra a carne, o sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas é contra o diabo, contra os principados e potestades. Ele fala que resistam-lhe, firme. Essa palavra resistir aqui, se você vai no grego, ela fala sobre opor-se, não é aquele que fica escondido dentro de casa com a porta fechada, é aquele que se opõe, vai e enfrenta a situação, se opõe ao inimigo mesmo. Você tem as armas da fé, né? Permanecendo firme na fé, fazendo a sua batalha espiritual, repreendendo Satanás, verificando, discernindo, fique alerta, fique atento sobre o que está acontecendo à sua volta, porque de repente uma oração, uma repreensão, uma batalha espiritual pode amenizar ou resolver a situação. Não durma, não fique embriagado, sem perceber o que está acontecendo. Quando eu falo embriagado, não necessariamente através de uma bebida alcoólica, mas às vezes as circunstâncias, as notícias nos deixam assim. E você tem que estar focado, focado em Deus, focado na sua palavra. E aí ele fala que o Deus de toda a glória nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. E aí ele fala de algumas coisas, algumas fases que acontecem no tratamento de Deus na nossa vida, diante dos desafios, né? Os desafios que te deixam, às vezes, nervoso, com medo, aterrorizado, com medo amanhã. Eu lembro, primeiro humilhe-se diante de Deus em oração. Depois lance sobre ele toda a tua preocupação, todo o teu cuidado. E então se levante e resista ao diabo, porque às vezes é um ataque do diabo, você tem que resistir, repreendendo-o em nome de Jesus. Ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra toda a força do inimigo, sabendo que nada vos causará dano algum. Lembre-se disso. Lucas 10, 19. E aqui no verso 10 ele fala: o Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante algum tempo. Ou seja, nós podemos passar por sofrimentos. E muitas vezes Deus usa esse expediente para tratar conosco, para nos fortalecer. Mas ele diz, depois de você ter sofrido por um pouco de tempo, ele vai restaurar a sua vida, ele vai restaurar a tua sorte. Ele vai mudar a sua jornada. Ele vai te dar aquilo que ele prometeu que daria. Restaurará, confirmará. Isso tem a ver com ficar firmado na palavra, confirmado na palavra. Fortalecido, curado e confirmado na palavra. Lhes dará forças. E quantas vezes nós nos sentimos sem forças? Quantas vezes nos sentimos abatidos, caídos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E além de lhes dar força, os porá sobre firmes alicerces. Veja o processo de Deus na minha e na sua vida de nos fortalecer. Depois de passarmos por um tempo de sofrimento, que muitas vezes é necessário, ele nos restaurará a saúde, o vigor, as finanças, a paz, a firmeza, nos confirmará, firmando-nos na sua palavra, nos dará forças e nos porá sobre firmes alicerces. Meu amado, minha amada, não importa que desafio você esteja passando, veja os desafios como oportunidades, como este momento mesmo, nós vamos vencê-lo, nós vamos passar por ele, do jeito que o Senhor nos permitir. Mas se estivermos sobre firmes alicerces, o nosso fundamento é Jesus Cristo, e o alicerce é a palavra de Deus, o fundamento dos apóstolos, os alicerces escritos pelos profetas, pelos apóstolos de Jesus, transcritos aqui na palavra de Deus, a palavra de Deus é o fundamento, o próprio Deus é o fundamento. Se você tem isso na sua vida, você vai passar bem, você vai vencer. E ele mesmo promete que vai te restaurar, vai te confirmar, vai te dar forças e te porá sobre firmes alicerces. Então, nessa manhã, eu quero orar por você, baseado nesta palavra. Ouça a minha oração,
participa comigo. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar teus filhos. E clamar, ó Deus, que o Senhor os ajude, cada um, a andar humildemente na tua presença. Sim, Senhor. A lançar sobre o Senhor toda a preocupação, toda a ansiedade. A resistir o diabo, porque ele vai fugir da vida dos teus filhos. Nós o repreendemos em nome de Jesus Cristo. Ó Deus amado, sabemos que o Senhor nos tem abençoado e cuidará de nós. Que passado um pouco de sofrimento, o Senhor mesmo nos restaurará, nos confirmará, nos dará forças e nos porá sobre firmes alicerces. Aleluia, Pai. Que assim seja na vida daqueles que ouvem essa mensagem, ó Deus, sabendo que eles passam pelo desafio, mas não estão sozinhos. O Senhor está conosco por onde quer que andarmos. Que a tua paz, que o teu amor estejam sobre todo o teu povo, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja forte e corajoso. Deus te abençoe.